Pernambuco. Boa noite. Me sinto muito estranha de ser apresentada como a senhora professora doutora. Isso é o que dá a gente pegar o currículo Lattes. Eu acho que a minha qualificação para estar nessa mesa está mais centrada nos temas de pesquisa e nas ações práticas. Vocês devem ter notado que, sem querer, eu dei uma risada quando Fátima falou que esteve com Marcos Guerra no evento para comemorar a ditadura, porque a minha lembrança era de estar nesta mesa, mediando, quando Marcos Guerra era secretário de Educação e Paulo Freire veio para Natal. Eu estava no papel da Inês e Fátima estava nesta plateia cheíssima, no meio de uma greve, certo? Contestando Marcos Guerra, que era secretário de Educação. Ela estava liderando a discussão. Então, a situação é mais ou menos a mesma, e de repente ela vem e conta que convidou Marcos para que teve um papel essencial mesmo na experiência de Angicos, mas o confronto anterior era quando ele era secretário de Educação e ela era presidente do sindicato no meio de uma greve com a vinda do Paulo Freire para Natal. Desse meu currículo, eu queria dizer assim, desde que eu comecei a minha carreira docente, mesmo como professora de educação básica, eu sempre tive comprometida com grupos que estiveram trabalhando com o pensamento freiriano. Antes mesmo de Paulo Freire, não dá para falar muito data, porque eu vou me sentir dinossáurica completamente com vocês, mas uma época em que os textos de Paulo Freire ainda eram proibidos no Brasil e ele não estava aqui, se tinha grupos que trabalhavam e que liam e que discutiam, e a proposta do grupo que eu trabalhava era como é possível trabalhar Paulo Freire na escola. Então, a experiência da gente era no sentido de tentar recuperar o pensamento freiriano na escola. Eu coordenei na década de 80 um projeto aqui no Rio Grande do Norte, que foi em São Paulo, em Potengi, em que a gente trabalhou com as professoras leigas, todas as professoras da cidade, naquela época eram terceira e quarta séries, hoje seria quarta e quintos anos, das turmas multisseriadas e regulares, construindo uma programação a partir de tema gerador. Nesse processo, a gente foi criando uma estrutura de pensamento sobre como essas coisas se davam, o que você considerava nessa elaboração. E quando Paulo Freire, não fui só eu, a gente tinha um grupo que participava desse trabalho, e quando Paulo Freire assumiu a Secretaria de Educação em São Paulo, em 89, a gente foi convidado a participar das assessorias, e eu fiz o meu doutorado nos 4 anos do governo Paulo Freire, participando integralmente do processo de assessoria à rede pública de São Paulo na implementação de propostas de reorientação curricular a partir de tema gerador. Amplia em escala a experiência que a gente tinha. Todas as escolas de São Paulo protegeram 15 professoras. Quando nós estamos falando em São Paulo, nós estamos falando em 300 escolas de ensino fundamental e 300 escolas de educação infantil. Pouco mais do que isso. O município tinha em torno de 700 escolas no momento. E eu participei os 4 anos desse processo de assessoria, inclusive escrevendo documentos e participando da elaboração do livro que faz o relato dessa experiência, que se chama Ousadia no Diálogo. Com 3 capítulos dentro desse livro, exatamente pensando na proposição. Esse livro saiu pela Loyola, não é fácil de obter, porque não é reeditado, mas ele já está em PDF, tem jeito de ter acesso, se quem tiver interesse a gente tem como reproduzir. Depois disso, eu participei de várias assessorias a várias redes de ensino. Então, no Rio Grande do Sul, em vários municípios e no governo estadual, e
decorrendo esse processo em vários lugares. No momento atual, nos anos 2000, eu comecei a trabalhar, fui convidada a criar o curso de Pedagogia da Terra aqui no Rio Grande do Norte, numa negociação do MST, num projeto do Pronera, em que a gente pensou, então, uma estrutura curricular a partir de cada assentamento, tentando manter essa lógica de trabalhar a partir de tema gerador. Com isso, eu entrei também para essa discussão da educação no campo e tenho participado nesse momento, estou assessorando a formação das licenciaturas na área de Ciências Exatas e Naturais, a revisão do processo da implantação dessas licenciaturas na educação do campo. E, paralelamente a isso, trabalhando com algumas assessorias, por exemplo, a UIF do Pará, que tem um campus que é inteirinho voltado para a educação do campo, com cursos em regime de alternância, isso quer dizer períodos concentrados, articulados com períodos onde as pessoas voltam para suas próprias comunidades, é uma característica da educação do campo, com comunidades indígenas e com comunidades camponesas, e eu tenho participado sistematicamente nesse processo de assessoria. Isso vai dando uma série de reflexões que estão em trabalhos e livros que estão sendo publicados, alguns já foram, outros vão ser, sempre dentro dessa perspectiva de entender como que se pode usar o pensamento freiriano para as atividades que ocorrem dentro do espaço escolar regular. Com essa história, eu fui convidada a fazer parte de um projeto de pesquisa que está sendo coordenado pela Cátedra Paulo Freire, em São Paulo, coordenado pela professora Ana Maria Salu, que está articulando uma pesquisa nacional para fazer um levantamento criar um banco de dados sobre as experiências de Paulo Freire que ocorreram nas escolas e nas redes públicas. A gente está usando como base de dados o relato sistematizado como um grande relatório circunstanciado de pesquisa, ou, na maioria das vezes, as teses e dissertações que já foram defendidas nessa temática. Então, só pegando entre 2002 e entre 95 e 2008, se encontrou 1.500 teses ou dissertações cuja palavra-chave indicava Paulo Freire. Do que a gente tem de experiência e contato com as pessoas, a gente vê que tem várias outras que não colocaram essa palavra-chave no resumo e que, portanto, elas não foram identificadas como tal, e se a gente fizer um aprofundamento, a gente ainda tem condições de obter mais teses. Dessas teses estão sendo selecionadas as que se referem à utilização em rede pública. Você tem várias experiências em nome de Paulo Freire em vários âmbitos de ensino. Você achou Paulo Freire em serviço social, você achou em medicina, você achou nesse primeiro levantamento do banco de dados. Então, inclusive engenharia. Em vários campos. E o que a gente está fazendo um recorte de analisar os trabalhos que se referem a escolas públicas e estamos tentando organizar uma base de dados que possa servir de subsídio para os gestores das redes públicas. À medida que a gente está fazendo esse trabalho, nós estamos também começando a analisar um pouco e perceber constâncias dentro dos processos. Então, adiantando coisas que ainda não estão escritas, eu posso dizer para vocês assim, o número de ocorrências de experiências em redes e em escola pública não é pequeno. Esses números que eu estou colocando para vocês já dão uma dimensão. Essas experiências conseguem atingir um conjunto de escolas que varia numericamente de gestão para gestão. Na gestão do Paulo Freire, das 300 escolas de ensino fundamental, 192 se envolveram
com o projeto de construção temática a partir de tema gerador. Se acumula uma metodologia de como fazer isso e documentos que indicam quais são as coisas que você tem que levar em conta e como é que essas experiências se constroem dentro do espaço escolar. Algumas dessas experiências são mais acentuadas ao nível da gestão, então você tem mudanças significativas na gestão de algumas escolas. Outras são mais acentuadas do ponto de vista da própria reorientação curricular, no sentido de uma mudança mesmo naquilo que é o currículo escolar que está sendo trabalhado. Se percebe que essas experiências que funcionam contam com adesão imediata dos professores. Então eu volto para a temática dessa mesa. Aonde você tem experiências que continuam, que permanecem, pelo menos durante algum tempo, você tem uma participação efetiva, inclusive na gestão e na organização das atividades, dos professores das redes envolvidas. E o compromisso desses professores no trabalho que está sendo realizado. Esse compromisso ético e a responsabilidade política que é assumida pelo grupo de professores também se concretiza com documentos, com escrita, com um aprender sobre a sua própria profissão e com uma valorização do trabalho que é feito na medida em que você tem um espaço de atividade coletiva dentro da escola. Esse material está dando indicadores que vão para a linha mesmo de que quanto mais você envolve os diferentes setores da escola e o quanto mais você cria o espaço de trabalho coletivo, você vai criando um processo de implantação de uma proposta curricular sobre novas bases que vai se modificando ao longo do próprio caminho e vai produzindo conhecimento nesse processo. Então, o número de documentos elaborados é muito grande e fragmentado, espalhado em vários locais. O que a gente pode também identificar como problema, bem claro, muitas dessas experiências simplesmente acabam na troca dos secretários de educação, ou às vezes nem do secretário, da equipe interna dentro da Secretaria de Educação. É impossível construir um espaço de trabalho coletivo e produção significativa com participação da comunidade se você não tem um mínimo de condições na escola, como horário de trabalho coletivo, processo de formação articulado entre as demandas que surgem do fazer e a fundamentação teórica que é necessária. A gente estava com uma fala aqui, quem viu o vídeo na entrada da menina perguntando no programa do Serginho Grossman, que Paulo Freire é muito da prática do fazer, que não tem uma grande construção teórica. Essa é uma leitura um pouco equivocada, porque, na verdade, ele tem uma grande construção teórica que sustenta o fazer, nesse sentido que a gente pensa como pedagogo, porque ele é capaz de refletir sobre a prática a partir de elementos teóricos e fazer proposições para a mudança dessa própria prática.